Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Rafael Reis, sou analista de infraestrutura em cloud aqui na Solve, e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o pilar de eficiência e performance do Architect Framework da AWS. Gostaria de agradecer a participação de todos e pedir para quem estiver online colocar no chat abaixo o nome e a cidade de onde está participando. Essa apresentação é gravada, mas eu vou estar aqui ao vivo no chat respondendo a todas as perguntas que venham a surgir. Na descrição desse vídeo você também vai encontrar algumas informações bem relevantes sobre o tema. Se você ainda não é inscrito do canal da Solve, você consegue se inscrever no botão abaixo e também deixar um like. Falando um pouquinho sobre a Solve tem na sua missão projetar, desenvolver e implantar soluções completas e seguras de computação em nuvem e Big Data, entendendo a fundo os desafios dos nossos clientes e investindo sempre na qualificação dos nossos colaboradores. Sendo assim, nós já temos mais de 15 certificações, sendo destas mais de 5 do nível Professional ou Especialista. Temos também mais de 30 accreditations e somos parceiros de nível Advanced no AWS Partner Network. Bom, falando sobre o framework agora de forma mais ampla, esse framework ele foi projetado para ser um conjunto de boas práticas, de orientações em alto nível, de experiências e para nos ajudar a construir e manter as nossas aplicações de forma seguras, confiáveis, performáticas, otimizadas em custo e operacionalmente excelentes na nuvem da AWS. Esse framework não vamos encontrar um conjunto de arquiteturas nem fórmulas de bolo para construir nossos ambientes. Nós vamos encontrar sim um conjunto de princípios que nos ajudam a construir as melhores soluções para as nossas necessidades. Esse framework ele foi desenvolvido baseado na experiência da AWS em centenas de milhares de workloads ao redor, na construção de soluções ao redor do mundo e ao longo desse período. O framework também está em constante evolução, assim como diversos outros serviços da AWS. Então é sempre bom ficarmos atentos às novidades que venham a surgir. Esse framework, ele foi criado com o intuito de promover a melhoria constante dos ambientes das nossas aplicações que rodam na nuvem da AWS. O foco principal dele é em obter informações sobre os processos e o negócio dos clientes, para que a gente possa prover informações mais assertivas, sempre com 4 objetivos em mente, que é minimizar falhas de sistema e custos operacionais, prover orientações de boas práticas, aprofundamento de processos de negócio e de infraestrutura, e entregar a proposta de valor da computação em nuvem. Bom, então seguindo agora com os princípios gerais, o framework ele é pautado em cima de alguns princípios gerais que, por exemplo, nós temos que parar de adivinhar a capacidade necessária e passar a provisionar a capacidade atual e não provisionar recursos ociosos ou que você não vai utilizar durante um tempo. Pensar mesmo em o que a minha aplicação precisa para funcionar, o que ela precisa rodar hoje, para rodar hoje, e provisionar isso. Um outro princípio importante é o de testar os seus sistemas em escala de produção. O que isso significa? Você tem a capacidade hoje de replicar o teu ambiente de produção, testar e desligar, destruí-lo. Você consegue ter o teu ambiente de produção inteiro replicado e realizar os testes todos que você precisa para inferir novas funcionalidades ou features que sejam inseridos, né? O outro princípio é o de automatizar para tornar fácil experimentar. O que isso quer dizer? Se você tem um script e você consegue subir o teu ambiente, como no caso acima, no caso anterior, você subiu o teu ambiente de produção, fica muito mais fácil você experimentar novas funcionalidades num ambiente semelhante, idêntico ao que você tem em produção,
fazer novos testes e depois desligá-lo ou simplesmente remover o ambiente todo sem deixar o ambiente ligado gerando custos, né? O outro princípio é o de construir arquiteturas prontas para evoluir. O que a gente tem que ter em mente nesse princípio? É de sempre que pensar numa solução ou numa arquitetura, pensar ela de forma modular, ou seja, que seja fácil você pegar elementos dessa arquitetura, substituir por outros elementos ou evoluir esses elementos sem impactar a solução como um todo, né? O outro princípio, que é o de tomar decisões de arquitetura baseada em dados, esse princípio está muito ligado aos outros anteriores. Então, se você consegue ter um ambiente estável, você consegue replicar, testar, experimentar novas soluções. Com isso, você consegue extrair dados dessas experimentações, desses testes, e a partir desses dados, dessas informações, tomar decisões mesmo de implementações de arquitetura, de novas soluções para o seu ambiente, né? E o último princípio é o de melhorar a sua arquitetura através de simulações de eventos em produção. Isso é muito importante, você está sempre atento a esse ponto de simular como que o fluxo inteiro o fluxo inteiro de funcionamento da sua aplicação, né? Com isso, você consegue até, às vezes, simular eventos de incidentes, saber como o seu sistema responde a determinadas falhas. E uma coisa bem legal que nesse princípio induz é a realização de game days, né? Você realizar um game day e você consegue testar o teu ambiente de produção como se fosse o usuário e prever até mesmo possíveis falhas e incidentes que venham a acontecer, né? Agora falando um pouco da divisão do framework, o framework ele é dividido em 5 pilares, né? Então, o primeiro pilar, que é o de excelência operacional, ele é focado em habilidade de executar e monitorar sistemas para entregar valor ao negócio e continuamente melhorar os processos e procedimentos de suporte. Isso está muito relacionado à melhoria contínua dos processos e dos procedimentos. Manter uma operação excelente para que a gente possa estar sempre evoluindo o nosso ambiente, a nossa aplicação, os processos, os procedimentos e entregando valor. O segundo pilar, que é o de segurança, ele basicamente é a habilidade de proteger a informação, sistemas e ativos enquanto entrega valor ao negócio através de análise de risco e estratégias de mitigação. Mais uma vez, é um conjunto de boas práticas visando questões de segurança da informação, de manter os nossos dados, as nossas aplicações da forma mais segura possível e seguindo os padrões que são utilizados em diversas outras soluções ao redor do mundo. O terceiro pilar, que é o de confiabilidade, ele tem o princípio, o direcionamento de habilidade do sistema se recuperar de falhas na infraestrutura ou no sistema, dinamicamente adquirir recursos de computação, acompanhar a demanda, mitigar falhas por erros de configuração e intermitências de rede. Basicamente, é o pilar que diz que o nosso ambiente tem que ser confiável, ou seja, tem que ter tem que ser capaz de recuperar-se de falhas e de reagir a incidentes, né, de forma dinâmica, sem que o meu ambiente fique fora do ar ou algo mais grave. O quarto pilar, que é o de eficiência em performance, que é o tema que nós vamos abordar hoje, visa a habilidade de usar recursos de computação eficientemente para alcançar os requisitos do sistema e de manter essa eficiência conforme a demanda muda e a tecnologia evolui. Basicamente, é manter o nosso ambiente capaz de entregar a performance esperada e estar sempre se mantendo atualizado, conforme a demanda aumenta, novas tecnologias surgem e nosso ambiente é capaz de se adaptar a essas mudanças.
E o quinto e último pilar, que é o pilar de custos, de otimização de custos, passa a ideia de habilidade de executar sistemas para entregar valor ao negócio no melhor preço possível. Basicamente, é pagar pelo que você realmente usa, de forma eficiente, evitar desperdícios e pagar por recursos ociosos. Então, são esses os 5 pilares do framework Well Architected. Bom, agora entrando mais a fundo dentro do pilar em si, né, do pilar de eficiência e performance, a gente tem alguns pontos a discutir aqui. Um primeiro deles é o conceito-chave por trás desse pilar. O conceito-chave aqui é o de otimizar a performance, sempre entregando valor, sempre buscando a entrega de valor. Então, esse pilar, ele busca utilizar os recursos computacionais de maneira eficiente e manter a eficiência na medida que as demandas mudam e as tecnologias evoluem. Uma definição também muito importante para esse pilar de eficiência e performance é uma abordagem orientada a dados para construir uma arquitetura de alto desempenho, aproveitando as vantagens da evolução contínua da nuvem. Essa definição ela foi retirada do próprio white paper, referente a esse pilar. E falando um pouco dos princípios, voltando aos princípios, né, como nós falamos, aqueles princípios que nós citamos do framework como um todo, ele vai ser aplicado em cada pilar. Então, os mesmos princípios vão ser aplicados também nesse pilar de eficiência de performance. Então, quando nós formos pensar numa arquitetura, numa solução, nós temos que ter esses princípios bem alinhados e definidos. Então, o primeiro deles é a democratizar tecnologias avançadas, consumir tecnologias difíceis de implementar e garantir como serviços gerenciados. O que ele quer dizer com isso? É deixar a AWS fazer o trabalho dela, usar mais serviços gerenciados e focar no que gera valor para o negócio. Você tem um banco de dados, você está pensando em usar um banco de dados, talvez você criar uma EC2, instalar o banco de dados, vai te dar um overhead operacional muito grande ali. Então, você passar a utilizar um serviço gerenciado como o RDS, vai ter um ganho de eficiência e performance nesse quesito. Escala global em minutos. O que ele quer dizer com esse princípio? Que te possibilitar expandir para várias regiões geográficas em poucos cliques. Por exemplo, você tornar o ambiente fácil de ser feito deploy para depois explorar outras regiões da AWS. Vou dar um exemplo, você precisa testar, você tem a tua aplicação numa região e você precisa testar o desempenho dessa aplicação em outra região, seja por questões de custo, a outra região é mais barata do que a que você está usando hoje, ou fica mais próxima do usuário. Então, esse princípio é muito importante para você ter poder ter essa flexibilidade na hora de fazer o deploy dos seus ambientes, né? O outro princípio é o de arquiteturas serverless, otimização operacional ou não gerenciar recursos computacionais. O que esse princípio quer dizer para a gente? Que a gente procurar pensar mais em utilizar os serviços serverless e avaliar se tem uma boa performance. Caso não tiver, você esteja o tempo de warm-up dele está muito alto ou alguma coisa do tipo, procurar descer a outros níveis, né? Procurar uma solução em containers e, em último caso, pensar em servidores, mas procurar sempre tentar pensar em arquiteturas serverless e vir descendo gradativamente, caso alguns requisitos que você tem em pauta não sejam atendidos por essa arquitetura. O outro princípio é o princípio de experimentar mais, realização de testes rápidos com diferentes tecnologias e configurações. O que esse princípio diz para a gente? Para a gente testar mais novas funcionalidades, comparar novas abordagens e manter-se atualizado.
A experimentação é muito importante quando a gente pensa em performance, em eficiência da performance. Se você não tiver o hábito de estar experimentando novas features, novos lançamentos, vai ser difícil você medir e comparar se o que você tem hoje, se o que está saindo de novidade é melhor do que o que você tem hoje. E por último, o quinto ponto é o de simpatia mecânica. Utilizar a abordagem tecnológica mais alinhada com o desafio que busca solucionar. O que esse princípio quer dizer para a gente? De tentar utilizar a tecnologia correta e que esteja alinhada com o seu objetivo. Sempre se perguntar, será que por exemplo, será que esse banco de dados que eu estou utilizando, o tipo de acesso que eu preciso, esse banco que eu estou utilizando é o correto? Será que ele vai me entregar o resultado esperado? Ou teria algum outro tipo diferente de banco de dados, de alguma tecnologia de banco de dados, que me entregue o resultado que eu espero para aquele tipo de acesso, né? Tá. Então, e seguindo, o pilar, ele tem alguns focos de atuação, e esses focos eles estão divididos em 4 fases que formam um ciclo. A primeira dessas fases é a fase de seleção, em que consiste em realizar as escolhas inteligentes. Você utilizar a melhor arquitetura, a melhor solução para aquela demanda que você precisa. A outra fase é a fase de revisão. Então, na fase de revisão, ela tem por sentido que a gente garanta que as escolhas que fizemos na etapa anterior, elas dão conta do recado, elas entregam o que a gente espera. A outra fase, que é a fase de monitoramento, é uma fase que visa avaliar se as escolhas que nós fizemos, que nós revisamos, elas continuam entregando o resultado esperado. Ou seja, você está monitorando, está avaliando sempre o teu ambiente e o resultado que você espera daquele ambiente ainda é válido, ainda continua sendo entregue. E, como eu falei, é um ciclo, né? A última fase é a fase de trade-off. Então, muitas das vezes, vamos ter que fazer novas escolhas, trocar algo ou sacrificar alguns pontos para ganhar em outros. Muito desse feedback que você vai ter da etapa de monitoramento, de revisão, nós vamos ter que voltar e fazer algumas escolhas, alguns ajustes, selecionando novas features e funcionalidades, ou arquiteturas, ou até mesmo soluções, para garantir que ainda são aderentes ao resultado esperado. Então, aí entrando um pouco mais a fundo em cada uma dessas fases, a fase de seleção de serviços, ela vem por questionar se essa solução é a melhor para o seu workload, né? Alguns pontos chaves nessa etapa, fazer algumas perguntas como qual tipo de recurso computacional que é o mais adequado para a minha solução, para o meu workload. Se eu consigo ter um bom desempenho utilizando funções, Lambda, por exemplo, ou se a função Lambda não atende algum requisito do meu ambiente, então eu posso pensar numa solução de containers, ou, em último caso, se nenhuma dessas atender, utilizar um servidor, utilizar uma instância. Então, fazer essa pergunta, qual recurso computacional é o mais adequado? Um ponto-chave dessa questão é pensar sempre na elasticidade. A elasticidade sempre para suprir a demanda com baixo custo. Então, quando você tem funções lambdas, você tem containers, eles escalam de forma e se esticam para atender a demanda, e quando não é mais necessário, eles param de funcionar, são descomissionados. Então você está sempre tentando manter o custo otimizado à sua demanda. A outra
questão, que é bem importante nessa fase, é se perguntar qual tipo de armazenamento é o ideal para o meu workload. Considerar, muito importante nessa etapa da escolha do armazenamento adequado, é considerar as diferentes características e quais os requisitos que são necessários, pensando em armazenamento, para o meu workload, para a minha aplicação. Se o meu armazenamento precisa ter uma característica de compartilhamento, se ele precisa de latência, precisa responder rápido, ou se eu preciso de persistência, eu não posso perder dados em hipótese alguma, ou se eu preciso de throughput, enfim, definir mesmo quais são as características de armazenamento que são mais importantes para o meu workload. Um exemplo também de tipos de armazenamento que acabam caindo nesses questionamentos é se eu utilizo um armazenamento do tipo de bloco, ou um file system, ou um armazenamento do tipo de objeto, de armazenar objetos, ou se eu vou utilizar um armazenamento para fazer arquivamento. Então, todas essas questões têm que ser levantadas nessa fase, né, de seleção, para a gente poder escolher o melhor serviço de armazenamento para o nosso workload. Uma outra pergunta importante é qual tipo de base de dados é o mais adequado? Então, levantar pontos-chave no questionamento de qual base de dados você vai utilizar no seu workload. Se um ponto-chave é a disponibilidade do meu banco de dados, se a consistência do dado, se a latência, se a durabilidade desse dado, se eu preciso de um banco de dados que escale, ou o tipo de consulta que eu vou fazer nesse banco. Então, são pontos importantes para serem levantados nessa etapa, quando a gente vai escolher o melhor banco de dados. Um exemplo é se você também fazer um questionamento se o banco que você precisa é um tipo de banco de dados relacional, OLTP, né? Ou se você consegue utilizar um banco não relacional, um NoSQL, ou se você precisa de um banco de dados do tipo analítico, um OLAP. Então, todas essas questões têm que ser vistas durante essa fase para que a gente possa escolher o tipo de base de dados adequado. A outra questão também importante nessa etapa é com relação às soluções de rede, né, a mais adequada. Questionar qual que é a solução de rede mais adequada para o meu workload. Avaliar certos conflitos, certos trade-offs que a gente precisa fazer, a localização do usuário, se eu preciso estar próximo do meu usuário, a entrega precisa estar próxima do meu usuário, se a localização dos dados, dos servidores, etc., se eles precisam estar realmente, por exemplo, aqui no Brasil, se eu preciso garantir que eles estejam aqui, ou seja, pode ser alguma restrição de compliance, se eu posso ter esse dado, esse servidor rodando em outro local. Todos esses pontos precisam ser avaliados também nessa etapa para que a gente possa selecionar a melhor solução de redes e network nesse sentido. Alguns pontos aqui de exemplo que você pode levantar nessa etapa é o balanceamento de rotas. Se você vai ter uma parte do seu site sendo acessado, do seu site ou do seu workload sendo acessado de diferentes regiões, então traçar uma estratégia de balanceamento de rotas nessa etapa. Se você vai precisar de algum tipo de acesso de VPN, ou ligar a sua empresa ou um data center on-premise à nuvem via VPN, via Direct Connect, fazer uso da borda, das regiões de borda, das áreas de borda, né, das edge locations da nuvem da AWS. Então, todos esses pontos são pontos muito importantes e precisam ser avaliados nessa etapa da seleção de serviços, quando buscamos a solução de rede mais adequada para o nosso workload. Agora, seguindo na outra etapa, que seria a etapa da revisão, a fase da revisão,
Essa fase também é importante, porque a gente precisa estar sempre revisar continuamente para garantir que as escolhas feitas funcionem bem. Se são as escolhas estão dando conta do que a gente pretende, né? E nessa fase também é a fase que a gente questiona se o design escolhido para o nosso workload é ou ainda é o mais adequado para o nosso pro resultado que a gente espera, né? Então, algumas das abordagens chaves que apoiam essa etapa de revisão são a infraestrutura como código. Então, quando você decide utilizar escrever toda a sua infraestrutura como código, seja utilizando o CloudFormation, Terraform, o Serverless Framework, essa é uma etapa muito importante na revisão na etapa de revisão. A escolha do pipeline de deploy. Como que você vai fazer o deploy? Você está fazendo o deploy da sua aplicação. Você está usando um serviço como o Code Pipeline, por exemplo, ou você está usando algum serviço de terceiros. É bom aproveitar e estar sempre revisando se tem alguma forma, alguma solução de pipeline de deploy que atenda melhor as demandas ou que te entregue um resultado melhor. Então isso tem que estar sempre sendo revisado também. Outro ponto de revisão importante são os indicadores de performance, os KPIs, né? Ter eles bem definidos. Geralmente esses indicadores de performance eles são divididos em indicadores técnicos e indicadores de negócio. Por exemplo, um indicador técnico, avaliar se a métrica de first byte, de tempo de renderização, ou no indicador de negócios, o custo por request, o tempo de disponibilidade do meu ambiente, quanto tempo ele está no ar, sem ter nenhuma queda. Então, esses indicadores, os KPIs, tem que estar muito bem definidos e sempre sendo revisados ao longo da minha análise. Outro ponto importante também são os testes de performance automatizados. Executar, sempre que você puder, automatizar a etapa de testes. Você tem um ganho com isso, um ganho operacional, diminui o overhead. Você consegue fazer um teste, pensa se aquele teste, revisa aquele teste, vê se ele não pode ser scriptado ou se pode entrar numa fase de teste de forma automatizada. Nessa etapa, ela pode estar criando dados de teste, né, dados que serão usados nesses testes, ou a criação de scripts de benchmark. Tudo isso ajuda nessa etapa de revisão, né? Outro ponto importante também são os testes de carga. Revisar como são feitos os testes de carga, né? Replicar a carga de produção. Alguns pontos que podem ajudar nessa etapa de teste de carga é você replicar a tua carga de produção, como você tem o teu ambiente de produção, você tem ele todo feito em CloudFormation, você consegue levar para uma outra conta ou subir um outro ambiente que é réplica do ambiente de produção para você poder testar, fazer testes de estresse no ambiente e etc. Para isso, algumas coisas que ajudam são soluções de software para fazer esses testes de carga, ou até mesmo soluções SaaS, como por exemplo você utilizar instâncias spot para poder fazer esses testes de carga a um custo baixo, né? Simular essa carga no ambiente de produção. O outro ponto também que ajuda na revisão é a visibilidade da performance. Então, geralmente essa visibilidade da performance você consegue tendo métricas e dashboards. Então, essas métricas você consegue ter com o CloudWatch, né, que é a ferramenta-chave para isso, e vão te ajudar a identificar problemas,
gargalos, baixa utilização, recursos ociosos, enfim, todas essas métricas que te dão visibilidade de performance e te ajudam a revisar as escolhas que foram feitas, né? A parte dos dashboards também, você ter essas métricas de forma visual, que você consiga identificar como está o seu workload, a sua aplicação funcionando ao longo do tempo, se existem períodos de sazonalidade, tem intervalos de spike, enfim. Essa representação visual das métricas em dashboards ajudam muito na visibilidade da performance. A outra fase, que seria a fase do monitoramento constante. Então, o que nessa fase a gente encontra? Tentar monitorar continuamente para garantir que as escolhas feitas ainda funcionam bem. Ou seja, eu fiz escolhas no início, eu venho revisando constantemente essas minhas escolhas, se não existem outras soluções melhores, enfim, e eu preciso estar sempre monitorando esse workload, esse ambiente, enfim, para garantir que as métricas, os dados que eu coleto dessas métricas estão me dizendo que a solução, as escolhas que eu estou usando são condizentes com o resultado que eu espero. Então, sempre pensar nessa etapa de monitoramento com algumas perguntas como o meu workload está se comportando agora, nesse momento? Eu consigo ter essa visibilidade? Como que o meu workload estava funcionando há 1 hora atrás, ou há 1 dia, ou há 1 semana? Eu consigo ter esses dados, essa visibilidade? Então, é muito importante, nessa etapa de monitoramento, fazer esses questionamentos para tentar ajudar a traçar um padrão de monitoramento constante, adequado. Alguns princípios chaves nesse processo, nessa etapa de monitoramento constante, é o monitoramento ativo. O que você tem como monitoramento ativo? Simular ações dos usuários, né? Então, por exemplo, o monitoramento ativo, ele complementa o monitoramento passivo. São 2 tipos diferentes de monitoramento. Então, por exemplo, o monitoramento ativo, ele pode ser feito em todos os ambientes, em especial nos ambientes de pré-produção, de homologação, enfim. Eles ajudam a você identificar falhas e problemas de performance antes que elas ocorram e que afetem os usuários. Então, você testando, olhando do ponto de vista do usuário, percorrendo o fluxo de funcionamento da sua aplicação, fazendo esse monitoramento ativo de tempos em tempos, certamente você consegue identificar gargalos, pontos de falha que podem ser corrigidos e antecipados antes que isso aconteça ou que isso seja exposto que o usuário tenha essa experiência negativa, né? E no monitoramento passivo, nós temos no monitoramento passivo a coleta de métricas de performance, né? Para avaliar mesmo a experiência do usuário. Um outro ponto também de monitoramento passivo é a gente poder checar as variações de performance de forma geográfica. Como que estamos utilizando as APIs, identificar gargalos nas APIs que nós temos no nosso workload, na nossa aplicação, que são internas ou APIs externas. Então, a etapa de monitoramento passivo, ela apoia muito todos esses pontos. E para ajudar nessa etapa, né, a gente pode estar usando o CloudTrail, pode estar usando o CloudWatch Metrics, os eventos do CloudWatch, que podem estar apoiando a gente nessa etapa do monitoramento passivo. E ainda dentro dessa fase de monitoramento, o monitoramento ele é dividido em algumas fases, né? Que é a geração, agregação, processamento em tempo real e alarmes, o armazenamento e a análise.
Basicamente, resumidamente, o que seria cada uma dessas etapas? Sendo na etapa de geração, onde nós vamos definir um escopo de monitoramento, quais as métricas, os thresholds que a gente pretende implantar no monitoramento, né? A fase de agregação é uma fase que a gente precisa ter a visão completa das múltiplas fontes. Então, múltiplos ambientes, então, ter pontos centralizados de monitoramento para não ficar espalhado, ter essa agregação mesmo das múltiplas fontes em apenas um local, por exemplo. A fase de processamento em tempo real e de alarmes é fundamental para que a gente possa reconhecer e responder os eventos, incidentes que acontecem o tempo todo, que estão acontecendo o tempo todo, continuamente no nosso ambiente. A fase de armazenamento é a fase importante para a gente gerenciar os dados e as políticas de retenção do armazenamento desses logs, desses dados que são monitorados, né? E a fase de análise é a fase que vai entregar, por exemplo, dashboards, reports, insights, para auxiliar a gente com a análise, a depuração de todos esses dados que são monitorados. Um ponto legal de observar também é que a gente pode estar realizando, por exemplo, game days, são dentro do nosso ambiente, simulando diversas situações e cenários e coletando esses dados para avaliar se o ambiente está respondendo bem, se ele se algum incidente que surge que não estava previsto, não estava mapeado. Então é uma coisa bem legal de se fazer nessa etapa de monitoramento também. Um ponto também importante nessa fase de monitoramento é pensar o seguinte: eu preciso monitorar métricas que gerem ações. Esse é um ponto bem importante, porque muitas vezes acontece, a gente coloca várias regras, várias métricas que geram alarmes e ninguém está olhando para esses alarmes, nenhuma ação está sendo tomada. Então, monitorar as regras, as métricas, que eu posso gerar ações delas. Então, tem uma frase muito famosa que que completa esse conceito, que reforça esse conceito, que é: nenhum monitoramento é eficiente se nenhuma ação for tomada com as informações que forem produzidas. Então, 3 perguntinhas que ajudam a melhorar, a identificar as métricas que eu preciso monitorar e que me geram resultado posso tomar alguma ação com isso? Então, essa métrica que eu estou monitorando, eu posso tomar alguma ação com ela? Se sim, qual ação que eu posso tomar? Se eu consigo tomar uma ação, eu posso automatizar essa ação? Então, são 3 perguntinhas que ajudam a definir as métricas que são importantes, que geram ações, e não ficar com métricas que não servem para nada, né? Alguns serviços-chave nessa etapa de monitoramento na AWS são o CloudWatch, né? Que suporta todo esse processo de monitoramento, de logs, etc. E o S3 também apoia para o armazenamento de logs e de dados. E o EMR, que ajuda na análise desses dados, né? Tá. Então, nós passamos pelas 3 fases e agora, na última fase do ciclo, que é a fase de trade-off, que compõe a fase de trade-off, o importante aqui é avaliar os trade-offs, essas trocas, garantir a abordagem otimizada para o seu workload. Muitas vezes,
vamos ter que fazer escolhas, né? A partir de um monitoramento. Esse monitoramento que eu estou fazendo em determinada área da minha aplicação não está gerando o resultado esperado, e eu tenho que voltar para o início do ciclo para selecionar uma outra abordagem, uma outra arquitetura, uma outra solução que vá atender o resultado final esperado. Esses trade-offs, eles são muito variáveis e situacionais. Então, cada cliente ou cada workload, cada aplicação, elas vão ter que ser feitos trade-offs, vão ter que ser analisados quais trade-offs vão precisar ser construídos vão precisar ser implementados para que a gente tenha as escolhas corretas, né? Então, por exemplo, você vai ter alguma aplicação que você vai ter que trocar um pouco de um armazenamento que apresente uma durabilidade mais alta por um que apresente uma latência melhor, uma resposta melhor. Muitas das vezes a gente vai precisar aumentar um pouco o custo para ganhar um pouco em performance. Você trocar, por exemplo, um banco de dados que está numa EC2, que gera overhead operacional, que tem que ficar alguém tomando conta daquela máquina, e trocar por um banco gerenciado, que tem um custo um pouquinho maior, mas que no final das contas o TCO disso é válido, e você vai estar focando mais no que gera valor ao negócio. Então, nessa fase de trade-offs, tem algumas técnicas-chave, são o caching, o partitioning, compression e o buffering, que eu vou falar um pouquinho. Nessas técnicas, por exemplo, a técnica de caching, ela é mais aplicável quando a gente tem um ambiente ou uma situação que seja de leitura intensa. Então, a gente às vezes nesse caso, a gente vai utilizar espaço, vai fazer o trade-off de espaço, de memória, pelo trade-off de tempo, de latência, vai ganhar tempo e latência. Na técnica de partitioning, ela é mais aplicável em cenários onde você tem escrita intensa. Então, às vezes a gente vai ter um trade-off e aumentar a complexidade, aumentar o tamanho e ganhar também em tempo, em latência, otimizar o tempo. A técnica de compression, ela é aplicável em cenários onde você tem um número grande, um dado muito grande. Então você vai utilizar, às vezes, você vai utilizar um tempo computacional, mas vai ganhar em espaço, em armazenamento, em transferência. A técnica de buffering, geralmente ela é aplicada em cenários onde você tem muitas requisições, muitos requests, e você utiliza espaço, tempo e ganha em eficiência. Então eu vou falar agora um pouquinho dos casos de uso em cima de cada uma dessas técnicas, né? Então, por exemplo, na técnica de caching, um caso de uso para utilizar essa técnica seria quando você tem dados que precisam ser coordenados, dados transientes, né? Então você tem a coordenação de dados transientes, ou quando você precisa manter o estado em servidores distintos, né? Por exemplo, o cache de sessão, quando você precisa proteger um banco de dados de muitas leituras, por exemplo, consultas populares que estão sendo feitas direto, que estão sendo feitas no banco, você pode trazer elas para um mecanismo de cache, para que essas consultas mais populares sejam feitas diretas na memória. Outro exemplo também de caso de uso é em nível geográfico, quando, por exemplo, você utiliza o CloudFront como CDN, que ele pode armazenar dados estáticos mais próximos do usuário, né? Fazer cache desses dados mais próximos do usuário, ganhando assim em latência, em tempo de acesso. Na técnica de partitioning, ou também pode ser chamada de sharing,
muitas a tecnologia, os casos de usos mais comuns dessa técnica, para utilizar essa técnica, por exemplo, quando se usa tecnologias de bancos relacionais, em que você precisa manter a consistência do dado. Então, muitas das vezes, o meu banco ele não está performando muito bem, então eu preciso escalar ele verticalmente, quando é necessário. E isso, às vezes, acaba gerando um alto custo, máquinas muito grandes, e até mesmo você pode chegar no limite físico, em que a escala vertical ela não resolve mais o problema. Então, às vezes é preciso adotar essa técnica de particionamento e dividir o teu dado entre múltiplos esquemas, rodando cada um na própria instância de banco de dados, enfim. Só que essa técnica, como a gente está falando de trade-off, ela acaba inserindo um grau de complexidade na camada de acesso de dados da aplicação. Então, com isso, você acaba tendo um aumento tendo que aumentar essa complexidade para poder ganhar nessa velocidade, né, de acesso ao banco. E aí, nesse caso, algumas soluções, como as engines NoSQL, como o DynamoDB, elas lidam muito bem com esse cenário. Geralmente, quando você utiliza esse tipo de solução, você está trocando a consistência pela entrega, né? Você está tendo uma consistência um pouco menor, mas está conseguindo entregar de forma escalável, de forma mais difundida e com mais otimizado também. A técnica de compressão ela tem como principal, como ponto aplicável aí, ponto de trade-off, a troca de tempo computacional por espaço. Então, essa técnica ela te ajuda a reduzir bastante, por exemplo, o uso de storage e de network. Por exemplo, quando você utiliza o CloudFront como CDN e faz a compressão dos dados, você está tendo está trocando um pouco de tempo computacional, mas está ganhando em entrega, em velocidade, em latência. Quando você, por exemplo, você precisa enviar uma massa de dados muito grande do teu data center, do teu on-premise, para a nuvem, só que se você fizer isso da forma tradicional, pela internet, você vai ter um custo muito alto de network, o tempo dessa transferência às vezes é inviável, e algumas soluções, por exemplo, como o Snowball, que comprime, você recebe praticamente um HD externo, vamos dizer assim, e você comprime os dados, coloca nele e manda para a AWS, evitando assim todos esses problemas que você teria se você tivesse que enviar esses dados pela internet, né? O custo de network, o tempo de transferência que às vezes é inviável. Um outro exemplo também de uso da técnica de compressão no uso do Redshift, que ele organiza os dados no formato colunar, ao invés de utilizar o formato de linhas, e aplica várias técnicas de compressão para alcançar um resultado melhor do que os bancos tradicionais. E a outra técnica, a quarta técnica, é a de buffering. A técnica de buffering ela visa utilizar para garantir que as aplicações possam se comunicar, mesmo rodando em diferentes taxas de throughput. Então, por exemplo, se eu tenho um produtor de dados de um lado e tenho um consumidor de dados do outro, muitas vezes esse produtor está mandando muito mais coisa do que eu consigo consumir. Então, nesse caso, por exemplo, você pode estar utilizando o uso de filas com SQS, por exemplo, em que você vai ter um consumidor conseguindo atender diversas mensagens que são enviadas do lado produtor.
Na técnica de buffering, é muito importante sempre pensar em avaliar 2 pontos chaves nessa técnica. Qual que é o delay aceitável entre o que é produzido e o que é consumido? Um exemplo que você pode ter nesse caso é, por exemplo, se eu tenho um delay muito grande nessa situação, o meu lado consumidor não está dando conta do recado, eu posso estar utilizando desse lado consumidor, por exemplo, instâncias spot, que são mais baratas do que, aumentando o número, né, de consumidores de forma mais barata, para poder tentar equilibrar esse termo, né? Então, mas esse delay tem que estar sempre tem que sempre ser pensado quando for utilizar a técnica de buffering. E o outro ponto também você está sempre na cabeça como que você vai lidar com requests duplicados. Então, por exemplo, se você está usando o SQS, você pode ter requests por aquela mensagem que são duplicados. Então, uma recomendação, nesse caso, quando você tem esse tipo de cenário, é utilizar o tipo de fila, o modo FIFO do SQS, para você garantir que a mensagem que entra primeiro é a mensagem que vai ser servida. Bom, e aí nós falamos, né, dessas 4 etapas, desse ciclo, né? E por final, assim, esse pilar de eficiência operacional, o principal ponto dele é garantir que a eficiência na performance é um processo contínuo, de longo prazo. Você não vai fazer isso uma vez e tem todos os problemas resolvidos. É um processo contínuo e duradouro. Tem que estar sempre buscando revisitar todos esses pontos que nós falamos para garantir essa eficiência. E para garantir e para apoiar nessa tarefa, nada mais importante do que o uso das ferramentas adequadas e serviços que a AWS oferece para a gente atingir essa eficiência operacional, essa eficiência na performance. É fundamental o uso das ferramentas adequadas e dos serviços adequados que a AWS nos oferece. Então, pessoal, para resumir o nosso pilar de eficiência de performance, sempre ter alguns pontos na cabeça, né? A gente precisa ter sempre o conhecimento sobre o perfil de uso dos recursos da nossa aplicação. Tendo esse conhecimento, ele é a chave para maximizar o valor para o nosso negócio. O pilar de eficiência de performance, ele também visa atingir esse objetivo através dos 4 focos que nós apresentamos ao longo da descrição do pilar, que são a seleção de serviços, a revisão das escolhas, o monitoramento constante e a análise de trade-offs. Agora você deve estar se perguntando, tá, por onde que eu começo, como que eu aplico esse framework, né? Então, antes de começar a aplicar o framework, a gente precisa responder algumas perguntinhas que vão nos orientar, nos colocar no caminho certo. São 6 perguntas, que são, a primeira delas, quais são as prioridades do seu negócio? Todos os envolvidos tem que saber responder essa questão, né? Saber qual que é a prioridade, se a minha prioridade é segurança, se é performance, se é custo, e colocar em ordem prioritária esses pontos para que possa ser avaliado as medidas a serem tomadas em cima do Well Architect. Outra pergunta também qual o pior cenário possível? É muito importante ter essa visão clara sobre o que pode causar um problema grave na minha organização, na minha aplicação, etc. Se é um vazamento de dados, se é ficar indisponível, se é o custo ficar muito alto e
não se tornar viável. Todos esses cenários têm que ser avaliados e você tem que ter essa resposta a qual é o pior cenário possível para o meu ambiente, né? A terceira pergunta tem a ver com as restrições, né? Quais são as restrições inegociáveis do meu ambiente, né? Você saber se essas restrições são mesmo core para o seu workload, para o seu ambiente funcionar, ou se são apenas eu faço dessa forma porque é assim que sempre foi feito, ou que eu gosto de fazer assim. Tem que parar, avaliar e responder essa pergunta. Quais são as restrições inegociáveis para o meu negócio, para a minha aplicação, né? A quarta pergunta tem a ver com você está alinhada a quais os dados a sua aplicação está armazenando ou processando. Tem que entender qual é a natureza desses dados, se você precisa ter algum controle mais específico de segurança ou de compliance em cima desse dado, qual que é a velocidade que esse dado precisa ser atingida, são pontos muito importantes para responder essa pergunta. Você tem a visão de qual tipo de dado, como que esse dado que a sua aplicação utiliza será armazenado ou processado. A quinta pergunta vai no sentido de quais as habilidades o seu time tem. Então, quando você pensa numa arquitetura, numa solução, é muito bom conhecer o time que você tem em casa, quais são as skills que o seu time já possui, as tecnologias que já conhecem, mas isso também não pode ser um impeditivo. Se uma determinada solução é a mais indicada, tem as melhores práticas, é o caso de uso para a sua aplicação, precisa sim ser o time passar por um treinamento para aprender sobre aquela nova solução, aquela nova arquitetura e experimentar, testar e botar isso em prática. E a outra pergunta, a sexta pergunta, é qual o prazo do seu projeto? Você precisa, esse projeto tem que ser entregue daqui a um mês, ou daqui a 6 meses, um ano? Será que nesse momento, para entregar o meu projeto no prazo estimado, eu posso fazer uso de uma tecnologia que eu já conheço, que eu já domino, e posteriormente trocar por uma outra solução que seja mais indicada? Toda essa pergunta também tem que ser avaliada e respondida. Agora, para a aplicação do framework, precisa definir o peso e a importância de cada pilar para a sua aplicação e a resposta a cada uma das perguntas anteriores. Vai definir as restrições e os requisitos de cada pilar. Executa-se a revisão dos pilares em um evento chamado Well Architect Workshop, para entender o cenário. Geralmente, esse workshop pode ser num dia inteiro ou dividido em 2 dias, com 2 sessões de 4 horas, ou em sessões de 2 horas e mais dias. Vai depender de cada cliente, mas é muito importante a realização desse workshop para aplicação do framework, porque nele vão ser diagnosticados os itens, né, de alto risco para o ambiente, de médio risco, e dali sair com as ações de melhorias, né, que são o resultado, né, o plano de ação, o Improvement Plan, que vem da revisão de da execução desse framework, né. Após a execução do framework, as respostas, as informações que tem ali são revisadas para que seja montado o plano de ação, que podem ter ações de curto prazo, podem ser resolvidas de forma imediata, bem rápida, para agregar valor de forma mais rápida,
e outras ações que vão sendo mapeadas para médio e longo, para execução em médio e longo prazo, né? E seguindo também agora um passo muito importante para estar sempre tendo em mente é a inovação constante. A gente tem que estar sempre antenado a tudo que está sendo mudado, tudo que está sendo lançado. Se o meu ambiente hoje usa um recurso, esse recurso, se tem alguma feature que foi implementada, nova, que ajuda a resolver algum problema que eu tinha, ou às vezes uma solução que na época que eu pesquisei, que eu avaliei, não atendia todos os pontos que eu precisava, mas que agora sofreu uma evolução e agora o caso de uso é adequado para o caso de uso que eu tenho no meu ambiente. E aí como que a gente mantém essa otimização, né? É sempre importante utilizar as ferramentas para análise em tempo real, né? Seja de monitoramento, como nós já vimos, como CloudWatch, como análise de dados e etc. Isso tem que ser feito, procurar ser feito de forma recorrente e periódica, para que a gente sempre tenha aquele ciclo que nós falamos e a escolha das melhores opções, né, que vão entregar, como nós vimos no pilar, vão entregar a melhor eficiência de performance. A nossa infraestrutura também, ela tem que estar sempre sendo reavaliada, constantemente. E, como nós vimos nos trade-offs, né, às vezes é preciso tomar decisões difíceis, às vezes num caso você vai precisar abrir mão de algum serviço para utilizar outro, ou de alguma tecnologia que domina domina mais, para aprender uma nova tecnologia que é nova, enfim, esse tipo de decisões mais difíceis, né, que a gente precisa estar constantemente tomando. E sempre olhando para aqueles pontos, né, como a melhor forma de atender os nossos requisitos, seja o meu serviço computacional, se eu vou utilizar se hoje eu estou utilizando um EC2, um Beanstalk da vida, e eu posso utilizar um orquestrador de containers, como o ECS, se eu vou utilizar uma função, às vezes a função lambda, na época que eu decidi utilizar um servidor EC2, por exemplo, a função lambda às vezes tinha algumas restrições que não atendiam o meu caso de uso, mas que hoje, depois de algumas evoluções, pode ser que sim, já esteja adequada ao meu workload e faça jus ao meu caso de uso, né? Então, procurar revisitar esses pontos em termos de computação, os serviços de banco de dados também, procurar estar sempre avaliando se o banco que você hoje utiliza numa EC2, se não está melhor, você não vai ter ganhos agora colocando ele num serviço gerenciado, ou, enfim, avaliar sempre a evolução dos serviços de banco de dados, e ter sempre essa ideia em mente de que alguns serviços vão ter vantagens e vão ter desvantagens. Então, nós vamos ter que sempre avaliar esses trade-offs para fazer as melhores escolhas, né? E ter as melhores decisões ao escolher as arquiteturas e soluções. O importante também é entender qual vai ser o mais adequado para o seu caso de uso, né? Qual dessas soluções se aplicam ao seu caso de uso. Às vezes
você está querendo ver uma solução que acabou de sair, que atende um determinado caso de uso, essa solução é nova, ela foi pensada e elaborada para atender um caso de uso específico. E nesse momento, às vezes ela não atende o seu. Então, tem que estar sempre avaliando também esse ponto, né? E aí, ainda nessa parte de como se manter otimizado, né? Muito parecido com aquele ciclo que nós vimos do pilar de eficiência, procurar manter esse ciclo virtuoso de ter as ideias, experimentar e ter o retorno, mensurar, monitorar, coletar dados, ver se aquela ideia, aquele serviço, aquele release novo, aquela feature nova, se ele realmente atende às minhas necessidades, ao meu caso de uso, né? Seguindo também a realização de escolhas segmentadas, né? Reduzir os riscos de mudança na arquitetura através de constantes e pequenas mudanças. Pensar sempre naquele ponto que nós falamos, né? De que uma arquitetura, uma solução bem arquitetada, né? Ela tem que ser, ela tem que estar preparada para receber melhorias, né? Como nós damos o exemplo de uma arquitetura modular, em que algum componente ali não está mais aderente, não está mais performando como esperado, e que ele possa ser substituído, possa ser evoluído por um outro componente, né? O mito do lock-in também, tem muito cuidado com certas afirmações, né? Eu não vou utilizar tal serviço porque eu vou ficar preso, vou ficar com lock-in. Ter muito cuidado com isso, às vezes a gente vai estar, vão ter tantos mitos desses, né, de lock-in, de coisas que você vai deixar de utilizar tudo que a nuvem tem de ótimo para te oferecer, e você não vai ter a performance, a eficiência na performance esperada, né? E ainda seguindo, um ponto também muito importante é a avaliação dos novos serviços. É sempre importante ter em mente que sempre teremos novos serviços, mas ter cuidado com o lançamento desses serviços, né? Se esse serviço que acabou de lançar, eu já quero sair botando ele em prática, não, calma, vamos fazer aquele ciclo, né? Teve uma ideia, teve um serviço novo que saiu, vamos avaliar, vamos testar, vamos rodar ele, roda num ambiente, cria esse componente, simula ele num ambiente parecido com o de produção, vê se ele está bem aderente aos restos, aos outros componentes, né, da solução. E também com decisões de arquitetura baseadas em medições, conhecimento das restrições e requisitos do negócio. Pode-se avaliar os novos serviços de maneira mais racional. Como nós vimos também, ter esse constante ciclo de revisão, de medição, para estar sempre certo de que estamos utilizando, estamos tomando decisões de arquiteturas adequadas para o nosso ambiente, para o nosso workload. Um ponto também de avaliação bem importante a gente não avaliar também só o que é lançamento, sim também avaliar os serviços que já existem, né? Porque muitas vezes a gente fica só pensando no que lançou de novo em termos de serviço, mas esquecem que os serviços que já existem também recebem features, recebem melhorias, e que às vezes hoje eu uso um serviço de uma certa forma, e que com o incremento de uma nova feature, de uma nova funcionalidade, esse serviço pode ser que melhore o meu desempenho, melhore a minha performance. Então, avaliar, testar, monitorar, para ver também se
essa nova funcionalidade também se agrega performance, agrega valor ao nosso ambiente, né? E também perguntas críticas para direcionar as avaliações dos lançamentos. É uma versão gerenciada de algum componente que já está em uso na sua pilha de tecnologias? O estado atual do lançamento atende às suas necessidades? Entender se esse caso de uso é contemplado pelo serviço no momento que ele é lançado, né? Como eu falei, às vezes o serviço ele é lançado pensando num caso de uso e que muitas vezes esse caso de uso pensado para lançar aquele serviço não é o mesmo caso de uso que você tem. Então, avaliar isso também, né, é bem importante. E também qual que é o nível de esforço necessário para ajustar a sua aplicação, a sua arquitetura, para incluir esse novo serviço. Você ter isso bem definido, né? Qual vai ser o esforço, o gasto, o tempo investido para incluir esse novo serviço, esse novo lançamento dentro do meu ambiente, né? Também é importante sempre lembrar que não há arquitetura definitiva. As definições de aplicações bem arquitetadas são sempre baseadas em dados. Então, teste, avalie, colete dados, monitore e, sim, baseado nos dados, nas testes, nas avaliações, propor novas arquiteturas ou novas soluções para o ambiente. Lembrar também que a AWS está sempre inovando e reavaliar a arquitetura que a gente tem hoje frequentemente. E como conclusão, chegando ao final aqui do nosso webinar, eu gostaria de deixar essa frase do Werner Vogts, no reInvent 2017, que ele falou o seguinte, que as arquiteturas do século XXI são controláveis, resilientes, adaptáveis e baseadas em dados. Muito do que a gente viu hoje aqui com o pilar de eficiência e performance. As arquiteturas, elas precisam ter esses pontos chaves quando pensamos em desenvolver ou utilizar uma solução. Elas têm que ser controláveis, têm que ser resilientes, adaptáveis e principalmente baseadas em dados. Não em o que eu acho ou o que eu vi ali. Experimentações mesmo, testes e coleta de métricas para avaliar se essa arquitetura é a melhor para o meu cenário. A infraestrutura na nuvem ela é dinâmica e precisa de otimização constante. É sempre importante utilizar metodologias e processos validados em diversos workloads e empresas. Com isso, a gente tem aqui no link da descrição um link para um assessment gratuito dessas melhorias, né, que você pode acessar e entrar em contato com os nossos especialistas para conversar mais sobre a implantação, a execução do workshop do framework do Well Architected. E, finalizando aqui, eu gostaria muito de agradecer a presença de todas as perguntas que foram feitas no chat. Eu espero que tenha ficado mais claro esse pilar de eficiência e performance do Well Architected Framework e espero vocês nos próximos webinars e aqui no canal da Solve. Muito obrigado e tenha todos um bom dia.